Sejam bem-vindos para mais um culto. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade. É um privilégio sempre que estamos na presença do nosso Deus. É uma marcação do tempo muito importante. Cada culto é um tempo que vivemos a mais. E é um tempo que nós projetamos para frente na confiança de que Deus vai continuar cuidando de nós. Antes de prosseguirmos com esse culto, eu quero te falar algo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. O que tem em mim? Tem um corpo, tem uma mente, tem uma voz, tem um ar que eu respiro, tem os ouvidos, tem os olhos. Então, toda essa conjuntura eu vou colocar diante do Senhor. Faça isso nesse momento do culto. Nem mesmo para a leitura bíblica que vamos fazer e nem para os cânticos, você vai precisar do celular, porque nós vamos colocar a tela. Você vai poder só olhar para onde você já está olhando. E você vai ter a leitura bíblica e você vai ter os cânticos também, a letra dos cânticos. Então, peço a você, dá um descanso para o seu celular. Deixa ele desligado, tira os sons para que eles não fiquem te lembrando, te notificando de mensagens que chegam, deixa ele para lá, tá bem? É um pedido que eu te faço. E olha, todos os atos desse culto, eu gostaria que você participasse intensamente, porque nós estamos no culto. Então, quando for orar, ore mesmo. Você não está assistindo o culto. Isso é muito importante falar. Você não está assistindo um culto como assiste um filme, como assiste um outro programa, uma série. Não, você está participando do culto. Então, na hora que nós formos orar, ore também. Na hora de cantar, cante também. Glorifique a Deus aonde você está. A sua casa é um templo. Você está reunido como igreja. Amém? Nós somos igreja espalhada nesse mundão de Deus. Vamos então prosseguir com o nosso culto. Oremos. Senhor, obrigado por estarmos de volta a este culto e podermos, Senhor Deus, expressar a nossa fé, dizer que a nossa confiança continua em Ti, está mantida em Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos certezas e essas certezas nos levam para Ti. Essas certezas partem de Ti. Por isso, Senhor Deus, a certeza ou as certezas que temos são seguras porque estão em Ti. É a segurança da vida presente, é a segurança da vida futura, é a segurança que nós estamos nos Teus domínios, nos Teus cuidados, na Tua proteção. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, expressando aqui a nossa confiança em Ti. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é
diz assim: pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de poder entregar os dízimos e ofertas na semana passada. E vamos, na mesma oração, consagrar os dízimos e ofertas que serão entregues a partir de hoje, durante essa semana. Nós sabemos que os dias não são fáceis. Para manter a prática devocional, espiritual e de fé do dízimo, realmente nós precisamos estar muito decididos, organizados, para que possamos separar aquilo que é de Deus. E nós seguimos aquela linha de Jesus: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ao homem o que é do homem, a Deus o que é de Deus. E nós assim o faremos. Quando o Senhor Jesus nos ensinou sobre a fé, sempre a fé veio acompanhada de entrega, de alguma atitude, de alguma coisa que sai de nós, alguma coisa que nós abrimos mão. Sempre foi assim. A fé nunca foi apenas agregar. A fé sempre foi largar alguma coisa para pegar outra. Sempre foi assim a fé. O próprio Jesus disse: você quer ganhar a sua vida? Perca a sua. Ele chegou a esse ponto. Isso mostra como a fé ela é intensa, ela é muito maior, ela mexe com a nossa vida por inteiro. A fé não é apenas para nós irmos acrescentando coisas, bens, conquistas, vitórias e etc. e tal. Não, a fé é um burilamento na vida. É como se fosse um esmeril, alguma coisa vai se desgastando para que algo apareça. Nós temos que abrir mão de alguma coisa para poder ter outra. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. E quando Jesus falou isso, foi exatamente na hora que ele estava falando sobre a parte material. Também, queridos, é vital que a gente lembre que os dízimos e ofertas, além de ser bênção para representar, para significar e para materializarmos a nossa fé, os dízimos e ofertas são bênçãos também por causa da manutenção missionária. A igreja se mantém. E tem um outro ponto importante, é a bênção de Deus que volta para nossas vidas. Muitas vezes não volta de imediato e nem sempre volta em forma material. Mas eu posso esperar algo do Senhor ao entregar o dízimo? Claro que pode, porque está na Bíblia. Não tem razão nenhuma de nós falarmos assim: não, eu não posso esperar nada do Senhor ao entregar o meu dízimo de oferta. Você pode sim, a Bíblia diz, toda vez que a Bíblia fala sobre entrega de alguma coisa, a Bíblia mostra a recompensa. Não é problema nenhum, não é? A questão é quando as pessoas tentam barganhar, entregar ao Senhor como se fosse ali R$100 e falar: agora Deus, me devolve 1.000. Aí nós estamos fora do ensinamento bíblico. Mas nós sabemos que o Senhor cuida de nós em todos os aspectos, não só financeiro, mas do nosso coração, da nossa mente, do nosso futuro, da nossa família. Abraão foi um homem que entregou o dízimo ao Senhor, ele já era rico. Talvez ele não pensasse em ter mais bens, em ter mais riquezas. E diga-se de passagem, Abraão é outro exemplo de alguém que, para seguir a fé, teve que largar a mão. Largou a sua família, a sua terra, largou a sua parentela e foi para uma terra que ele nem conhecia, porque fé é assim. Mas Deus abençoou Abraão. Agora, a maior bênção de Abraão foi com a sua descendência. Abraão não viu a sua geração, ou melhor, os seus descendentes sendo abençoados. Nós podemos testemunhar isso.
porque nós estamos depois de Abraão. E nós podemos dizer, realmente Deus cumpriu tudo na vida de Abraão. Então, as bênçãos do Senhor nem sempre são na linha material e nem sempre vão acontecer quando estivermos aqui. A nossa descendência colhe aquilo que nós plantamos agora. Então, o dízimo e oferta não é apenas, queridos, uma entrega por obediência, mas é uma entrega também que nós fazemos por fé, também é uma entrega que nós fazemos por visão missionária, porque nós entendemos que a igreja caminha assim, nós não temos recursos de outro lugar, não tem ONG poderosa, empresário, governo, nada, nenhum projeto que coloque dinheiro naquilo que nós fazemos, nas nossas construções, pagamento de água, luz, internet, tudo que nós temos. Não, tudo isso vem do povo de Deus. Então, é uma bênção manter a missão. E é também uma semeadura de fé para o futuro. Nunca se sabe. É bom confiar no Senhor. É bom plantar em terreno que com certeza vai frutificar. Que Deus nos abençoe. É importante essa palavra para a gente entender a grandeza que é a entrega dos dízimos e ofertas. Vamos consagrar ao Senhor. Também vamos agradecer pelos dízimos e ofertas entregues na semana passada. Senhor, te damos graças porque tudo aquilo que chega às nossas vidas é permissão do Senhor. É porque temos saúde, é porque veio a oportunidade, é porque o Senhor Deus cuidou de nós, o Senhor criou caminhos para que tivéssemos alguma coisa. Muitos de nós passamos por privações, por dificuldades, mas mesmo assim preservam a vida devocional de fé que não vem só em palavras, mas em atitudes ao entregar o seu dízimo e a sua oferta. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de fazer isso, de mostrar que da nossa parte está tudo bem, nós confiamos no Senhor, entregamos aquilo que é do Senhor. E muitas vezes, Senhor, isso faria falta, esse valor faria falta para pagarmos alguma conta, mas sabemos que é do Senhor, entregamos. E nós, olhando para a Bíblia, nós percebemos como o Senhor se agrada da nossa fé em atitudes. É como diz a tua palavra, Senhor. A fé sem obras é morta. Não existe fé só de palavras. A fé só de palavras tem o nome de hipocrisia. E nós não queremos esse estilo de vida. Deus nos abençoe para que possamos abençoar na sequência mais ainda a tua obra, mais ainda as pessoas que estão precisando de alimento, de ajuda, de cursos, pessoas que precisam, Senhor, sair da situação de miséria, e nós como igreja podemos ser sal, podemos ser luz, podemos ser o braço que vai alcançar essas pessoas. Te damos graças pela Rede Esperança, que tem essa visão missionária de alcançar as pessoas por meio do social, e nisso as pessoas vão vendo o amor do Senhor, e nisso as pessoas vão percebendo que há uma igreja viva, uma igreja do amor, do cuidado, que olha para o necessitado. Deus nos abençoe para que a nossa missão prospere. E eu sei que o Senhor vai nos prosperar por meio de cada irmão, por meio de cada irmã. Nós consagramos os dízimos e ofertas, que são importantes, Senhor, que são vitais para a caminhada da tua igreja, para os compromissos da tua igreja, para o avanço da tua igreja. Te damos graças pelos dízimos e ofertas que já foram entregues. Nós te agradecemos por eles. E agora consagramos os que serão entregues a partir de hoje, nesta semana. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com mais uma canção. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. No culto, não pode faltar a confissão. A liturgia, que aliás, liturgia significa serviço. No serviço do culto, nós apresentamos ao Senhor a nossa confissão de pecados. Nós confessamos ao Senhor. Eu sei que não tem ninguém, pelo menos que eu conheça, e eu acredito que não existe ninguém que conheça a Bíblia que vá dizer que não tem pecado. A própria Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Ela se refere a todo mundo. Então, nós somos pecadores, temos pecado. Agora, a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados ao Senhor. É o momento em que nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus grande. Reconhecemos a nossa limitação diante de um Deus que é tão poderoso, faz tantas coisas, inclusive perdoar pecados. É também um sinal de humildade diante do Senhor. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Fique aqui debaixo, porque a seu tempo Ele te exaltará. Então, a nossa humilhação também é ao reconhecer que somos pecadores. Nós de jeito nenhum temos a arrogância de chegarmos diante de Deus como se fôssemos merecedores, ou como se pudéssemos determinar alguma coisa, como se pudéssemos exigir alguma coisa, como se nós pudéssemos reivindicar alguma coisa. Nada disso. Tudo é pela misericórdia de Deus, inclusive quando Ele nos perdoa os pecados. Vamos ter um tempo de oração. Eu gostaria que esse momento fosse também para que você pensasse em como pode fazer durante a semana. Confessar ao Senhor os pecados, reconhecer. E como eu venho dizendo, o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis para que a nossa oração chegue ao Senhor. Mas o Espírito Santo também nos convence do pecado. Ele nos ajuda naquilo que nasce em nós, é o convencimento do pecado. E Ele também ajuda naquilo que chega ao coração de Deus, que é a nossa oração. Mas o Espírito Santo ainda tem mais um valor.
é quando Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude naquilo que nós temos sido contumaz, aquilo que nós temos pecado com frequência, aquelas situações que não agradam a Deus, que não condizem com a nossa fé, que não satisfaz a santidade de Deus, e nós sabemos quando o pecado faz isso. É valiosíssimo essa atitude de uma investigação, um escaneamento espiritual para identificarmos os pontos que precisam melhorar. Afinal de contas, sempre temos o que melhorar perante Deus, tá bem? Façamos então essa oração de confissão de pecados, ao mesmo tempo em que nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar, curva a sua cabeça, façamos uma oração individual, compenetrados em nós mesmos. Amado Deus, nós estamos diante de Ti, pedimos perdão pelos pecados, Senhor, que muitas vezes nós cometemos e estamos acostumados a eles. Se o Teu Espírito Santo não nos tocar, não nos sensibilizar, certamente nós teremos dificuldades em perceber esses pecados, ou pelo menos em nos deixar ser tocados, sensibilizados, para que eles nos incomodem, para que eles nos sinalizem que estamos fora do traçado da santidade de Deus. Nos ajude, Senhor, para que possamos consertar a nossa vida, nos recuperarmos espiritualmente, para que possa haver em nós uma retificação de caminho. A Tua palavra diz que nós devemos retificar os caminhos tortuosos, aplainar os caminhos para que possamos ir ao coração de Deus. Nos abençoe para que nós possamos ter essa atitude de coragem, essa atitude sobrenatural, espiritual, devocional, que nos remete para Ti com uma postura de humildade, de centralidade na Bíblia e uma postura, Senhor Deus, de quem realmente reconhece que só o Senhor pode perdoar pecados e que nós somos realmente pecadores. Nós pedimos essa graça, essa bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30 até o 35. São 6 versículos que vamos ler. O tema da nossa pregação de hoje é o poder de uma certeza. Você pode repetir comigo? O poder de uma certeza. Fique pensando sobre o que pode vir desse tema. O que isso pode trazer para a minha vida? Lucas, capítulo 24, versículo 30 a 35. Enquanto você ouve o próximo louvor, você pode buscar esse texto na sua Bíblia e também orar para que Deus fale ao teu coração e ao coração dos teus irmãos também. Amém? Quero te ver, Senhor.
quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Num terremoto, os bombeiros agilmente estavam ali resgatando. Houve um terremoto e a notícia foi que os bombeiros agilmente, corajosamente, resgataram as vítimas. Mas deram conta de que uma não tinha sido resgatada ainda. E eles começaram a gritar por aquela vítima. E ouviram um sussurro. Identificaram a vítima em algum momento, em algum lugar. Só que a vítima não sabia para onde ir. Estava atordoada, estava cansada, assustada. Mas o pior problema é que aquela vítima não conseguia enxergar. Ela estava na escuridão e, além de estar nos escombros, também havia a poeira. E a qualquer momento, um desabamento final poderia acontecer e ser fatal para aquela última vítima a ser salva. O bombeiro, determinado a salvar aquela vítima, perguntou: aonde você está? O que você consegue perceber? Ou melhor, onde você estava antes do desabamento? E a pessoa falou: estava em tal lugar, assim, assim. Com muita dificuldade eles conseguiam conversar. E o bombeiro teve uma ideia. Ele disse assim: olha, eu quero que você siga a minha voz. E o bombeiro então foi falando e aquela pessoa foi seguindo a voz do bombeiro. O bombeiro ia se movimentando e aquela pessoa também. A pessoa ia por um determinado caminho, não conseguia sair porque estava bloqueado, e o bombeiro falava: agora você volta e faz tal trajeto. A pessoa ia fazendo. Não enxergava absolutamente nada, mas ouvia a voz do bombeiro, até que aquela vítima foi salva. Depois que tudo estava resolvido, graças a Deus, um final feliz, aquela última vítima foi entrevistada e perguntada: o que você considera de maior êxito para ser salva daquele terremoto? Aí aquela vítima disse o seguinte: eu estava certa de que o bombeiro sabia o que estava fazendo. Eu estava certa de que o bombeiro sabia o caminho que eu deveria seguir, mesmo que eu não enxergasse. Uma certeza que levou à salvação. Uma certeza que teve o poder de trazer aquela pessoa para a superfície, para a vida, para os seus amigos, para que ela pudesse, enfim, ter uma história de grande vitória. Eu quero colocar essa mensagem diante de você, porque nós também temos uma certeza, apesar de que você já sabe que eu vou falar de Deus e vou usar a Bíblia como fundamento. Isso é vital para nos solidificar, para nos alimentar, para nos tornar nutridos. É como um alimento que nós comemos todo dia. O feijão comemos hoje, depois comemos amanhã, mas cada dia que nós comemos esse feijão, ele nos nutre para aquela fraqueza, para aquele dia. Ele nos sustenta para aquele período. Então assim é a Bíblia Sagrada também. Embora eu vá falar aqui a partir de um texto que você já conhece, de um Deus que você já conhece, de uma Bíblia que você já conhece, mas isso é a renovação. É como o feijão que nós comemos de novo, mas ele nos nutre outra vez. Tenho convicção plena de que Deus tocou o meu coração para falar a você, a partir desse tema, o poder de uma certeza.
O texto que nós lemos se refere aos caminhantes que estavam indo para Emaús. Saíram de Jerusalém com medo dos acontecimentos, da perseguição, da luta, da morte que rondava, da ameaça aos cristãos, de tantas lutas, de tantas incertezas na cabeça deles, e também porque Jesus tinha sido morto e sepultado. Aqueles discípulos estavam sendo movidos por incertezas. Saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Não era esse o trajeto de Deus para a vida deles. Mas como eles estavam movidos por incertezas, o que pode vir de pessoa que é movida por incerteza são erros na vida, frustrações, fracassos, tristezas, angústias, porque o seu caminho é marcado por incertezas. Aqueles discípulos estavam fazendo uma lista de incertezas. Jesus alcançou-os e, embora eles não o conhecessem, Jesus ia conversando com eles. Eles só se deram conta de que Jesus estava com eles quando Jesus não estava mais com eles. Mas até então, eles iam batendo um papo como se Jesus fosse mais um igual a eles. E eles estavam na sua lista de incertezas. Nós achávamos que aquele Jesus, que era um homem poderoso em obras e palavras, nós achávamos que ele seria o Messias. Estavam incertos quem era Jesus. Mas ele morreu, foi sepultado, se bem que ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Mais uma incerteza se a palavra de Jesus se cumpriria ou não. E eles iam lamentando pelo caminho. A outra incerteza é que eles não ficaram em Jerusalém como deveria ficar toda a igreja. Eles então desagregaram do grupo e criaram uma rota alternativa. Faz isso quem é movido por incertezas. Cria sua própria rota. Jesus, pela sua bondade, alcançou aqueles discípulos. Eu acredito, você não precisa acreditar no que eu vou falar, mas que Jesus, ele foi atrás de outras pessoas também. Esse relato de Lucas, capítulo 24, é, para mim, um modelo ou uma amostra do que Jesus teve que fazer com outros discípulos. Jesus teve que ir atrás de outros também, buscar as suas ovelhas desgarradas. Eu acredito nisso. E aqui nós percebemos um ponto vital para a nossa fé, que é quando nós não damos a total atenção para aquilo que Jesus diz, nós vamos andar às cegas no escuro, na névoa, na fumaça do desabamento da vida, na poeira. Ficamos sem saber para onde nós vamos. Se eu não fecho os olhos e vou seguindo a voz, mesmo sem enxergar, eu não chegarei à saída. Nós não chegaremos à saída. Jesus é como esse bombeiro que eu contei no início, que nos chama. Ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É a palavra do Senhor que nos direciona. Nós não vemos soluções nesse período de Covid. Há muita gente preocupada, e tem razão de estar, mas até certo ponto, não a ponto de desesperar-se, mas a ponto de tomar cuidados. Eu vou dizer para você, querido, Jesus é uma voz ativa na nossa vida para que nós não vivamos por incertezas do nosso próprio caminho. Jesus é uma voz certa para aqueles que buscam acesso ao escape de situações, de armadilhas, de momentos difíceis que se encontram e que precisam de saída. Jesus é essa certeza. Mas vamos lá. As incertezas que moviam aqueles dois discípulos levavam a uma vida de fracasso. Eles tinham acabado de abandonar a igreja, a congregação, o caminho da fé, abandonaram o ensinamento de Jesus, que era para ficar todos em Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús. Eles acabaram de gerar dentro deles
um sentimento de tristeza tão profundo que isso fez com que eles não ajudassem um ao outro mutuamente. Pelo contrário, cada um poluía mais o outro, cada um intoxicava mais o outro com palavras negativas. Cada um ia falando, puxa vida, eu achava que ele seria aquela pessoa que ele disse que seria. Provavelmente o outro falava, pois é, nós já nos decepcionamos tanto com outras pessoas, eu achei que com esse a gente não ia se decepcionar, e por aí ia o diálogo deles, cada um botando o outro mais para baixo ainda. Aí Jesus chega, e nessa hora Jesus começa a remediar as coisas, consertar as coisas, fazer com que eles olhassem por um outro ângulo. E Jesus diz, escuta, mas o que é mesmo que vocês estão falando? E eles ficaram assustados, olharam para Jesus e disseram, como é que você não sabe do que está acontecendo? As manchetes dizem respeito a Jesus, o varão profeta. Aí Jesus começa a discorrer sobre as Escrituras. E Jesus diz, escuta, mas ele não disse que ressuscitaria ao terceiro dia? E Jesus vai resgatando a palavra naqueles corações. E eles vão conversando até que chegam em Emaús, e ao chegar lá, eles convidam aquele homem para que pudesse entrar, repousar na sua casa e continuar a viagem outro dia, porque já era tarde. Jesus aceita o convite, eles ainda não sabem que era Jesus, e quando estão todos assentados à mesa, Jesus parte o pão e desaparece da vista deles. E nesse momento em que eles percebem que Jesus está vivo, no momento que eles têm certeza de que Jesus ressuscitou, tudo muda. Tudo muda. Na maior certeza do cristianismo, gerou uma atitude de coragem na vida daqueles homens. Porque a certeza de um Cristo vivo muda a nossa vida. A certeza maior do cristianismo é de que Jesus está vivo. Ele venceu aquilo que nós não vencemos. Jesus venceu aquilo que nós jamais venceríamos. Jamais nós poderíamos vencer a morte. Jesus saiu dos domínios da morte para ser transportado para os domínios do reino celestial, para onde eu e você vamos também. Essa certeza de um Cristo vivo que podia garantir a sua palavra fez com que aqueles discípulos despertassem, tivessem um impacto e levantassem naquele momento. Agora eu quero que você perceba a grandeza daquele impacto na vida dos discípulos. Qual foi a grandeza, pastor? Lembre de uma coisa, eles já estavam à noite em casa e disseram para aquele homem que estava caminhando com eles, que até então não sabiam que era Jesus, descansa, porque já é tarde, já está de noite. Mas aqueles homens fizeram 3 coisas incríveis naquele momento. Primeiro, eles levantaram de noite, fizeram um traçado de noite, de volta para Jerusalém. Segundo, eles voltaram cansados, mas houve uma renovação nas suas forças pela motivação. A certeza fez uma reviravolta na vida deles. A certeza renovou as suas forças, a certeza renovou o direcionamento, consertou o direcionamento na vida deles. A certeza fez com que eles fossem para o olho do furacão, que era Jerusalém. O lugar mais complicado para um cristão estar naquela época, naquele momento, era Jerusalém. Perseguição em cima de perseguição, luta e tudo mais. E eles foram exatamente para Jerusalém. Olha o que uma certeza faz. E eles não foram tristes, eles não foram derrotados, fizeram um trajeto de volta com uma outra perspectiva, com um outro foco. Porque, meus irmãos, aqui está o ponto importante. Meus irmãos, aqui está o ponto central dessa mensagem. A certeza faz com que a gente tome decisões incríveis. Incríveis. Foi por causa da certeza da salvação que os discípulos e muitos cristãos, aliás, todos nós que seguimos Jesus somos discípulos, mas os apóstolos e depois os primeiros cristãos foram jogados na arena cheias de leões famintos, feras, ursos e outras coisas que matavam, estraçalhavam as suas vítimas.
muitos cristãos morreram queimados, muitos cristãos morreram torturados, muitos, mas por que eles suportavam? Por causa da, repita aí, por causa da certeza, por causa da certeza. A certeza tem um poder incrível na nossa vida. Aqueles discípulos que não tinham certeza, o que restou para eles? Restou voltar para a vida velha, para Emaús. Os discípulos que nós falamos, na hora que eles tiveram certeza, tudo mudou na vida deles. Aqueles discípulos, quando não tinham uma certeza na vida deles, qual foi a alternativa? Voltar para a vida velha. O que a palavra de Deus é capaz de fazer por alguém que crê nela? Levantar-se do seu fracasso. Levantar de onde você acha que caiu. Ninguém que confia no Senhor, ninguém que está agarrado à fé no Senhor é um fracassado, é um derrotado. Os momentos difíceis, de turbulência, de provação e até de perseguição podem vir na nossa vida, podem, mas nós venceremos. Levante a cabeça. Você que é um cristão e que olha para a sua vida e chega à conclusão de que muitos problemas estão acontecendo e que você acha que não deveriam acontecer porque você é um cristão, porque você confia em Deus. Mas escuta, os discípulos também passaram por isso, passaram por tribulação. Mas a fé no Senhor fez com que eles levantassem a cabeça. O lugar do fracasso foi o lugar da vitória também. Essa é uma outra característica de quando a certeza tem o poder sobre nossas vidas. O poder da certeza faz com que nós olhamos para aquilo que era o problema e ali, a partir dali, criamos a alternativa, damos o primeiro passo da vitória. Quando Pedro voltou ao mar, ele voltou ao lugar do fracasso, mas foi lá, na certeza de que o Senhor estava mandando ele ir, que ele teve vitória. Foi lá em Emaús, o foco do escape, da fuga daqueles discípulos. Foi lá em Emaús, o lugar onde eles foram buscar refúgio para a sua incerteza. Foi lá que eles encontraram a certeza de que deveriam voltar para Jerusalém. Ou seja, no lugar do fracasso teve a vitória. Olha, muitas vezes, aonde está o foco da derrota, ali está o foco da vitória também. Ali está o foco da vitória também. Quando lançaram Paulo na prisão, foi lá na prisão que Paulo escreveu uma das mais belas cartas e instruiu a igreja. Foi quando jogaram Misael, Ananias e Azarias na fornalha acesa que foi visto o quarto homem com eles ali dentro. Foi no lugar da destruição, no lugar da derrota, no lugar do fracasso, no lugar que deveria ser a humilhação, que houve a revolução. Porque diz respeito a pessoas que agiram por uma certeza. Foi lá na cova dos leões que Daniel, por confiar no Senhor, e ele disse isso, que o nome do Senhor foi glorificado, porque ele tinha certeza. Foi na certeza de que Deus estava com ele que Moisés voltou ao Egito, lugar do fracasso, e teve vitória. Porque a certeza tem um poder. Se você não acredita na fé que você tem, você está perdendo a revolução, está perdendo dar a volta por cima, está perdendo um momento de bênção para a sua vida. Não entregue os pontos. A certeza nasce quando há um coração em chamas, quando arde o coração. Não só esses discípulos tiveram atitudes por causa de um coração ardente. Eles mesmos disseram, quando estavam em Emaús, depois que Jesus havia subido, eles disseram, escuta, não nos ardia o coração enquanto eles falavam. Naquela mesma hora levantaram e foram para Jerusalém. Nós encontramos outros discípulos, 120 discípulos em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre eles e traz um fogo que queima lá na alma, que gera combustível, que traz novas certezas espirituais. Aqueles discípulos se agigantaram. Pedro, que havia negado Jesus, pôde então se levantar e diante de uma multidão imensa pregou a palavra abertamente, sem nenhum medo. Que ousadia, que intrepidez,
Que determinação foi essa? Foi o impacto de uma certeza. Certeza. Pessoas que não têm certeza de que a sua vida está com Deus são pessoas que vivem inseguras, e a insegurança é como um grande fantasma que assombra, que assusta, que gera outros males. A pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue produzir, a pessoa não consegue se relacionar, a pessoa não consegue sorrir, não consegue ver beleza na vida. As incertezas geram inseguranças na alma, no coração, no futuro, em tudo. Mas quando há certeza, você não tem preocupação. Quando há certeza, não há ansiedade. Quando há certeza, não há desespero quando o mal chega, quando a situação ruim acontece. Porque há uma convicção de que nós estamos amparados, há uma certeza de que todo mal que possa acontecer a nós será revertido pelo Senhor. Toda coisa ruim que eventualmente tenha o poder de nos destruir, o Senhor tem um poder de nos reconstruir. O Senhor tem um poder de nos proteger se Ele quiser proteger. Se Ele não proteger, Ele reconstrói. Se nós tivermos que morrer por causa do Evangelho, lá na vida eterna nós teremos a salvação. Então, queridos, a certeza, ela sempre abre um caminho de bênção para as nossas vidas. A incerteza leva as pessoas à amargura de vida, leva as pessoas a desconfiar de todo mundo, leva as pessoas à vida infrutífera no Evangelho. Por que pessoas não produzem na casa de Deus? Não tem seu ministério frutífero? Por que pessoas focam só no problema? Focam no que disseram para ela? Por que tem tanta gente fora da igreja reclamando, criticando a igreja? Porque focaram na coisa errada. Porque se elas tivessem certeza que elas são chamadas por Deus, se elas tivessem certeza que ali é o lugar delas, se elas tivessem certeza do seu ministério, se tivessem certeza da sua importância, quando elas enxergassem um problema, ao invés de criticar, elas iam resolver. A incerteza é um buraco negro que consome a nossa alegria, a nossa paz, a nossa produtividade, a nossa proatividade, as nossas virtudes, os nossos valores, leva tudo para lá. A incerteza não faz parte da nossa vida, queridos, não faz parte. Por que não faz parte? Porque eu tenho por certo quem é o Deus da minha vida. Jó, quando estava no momento mais difícil, em que ele tinha perdido a saúde, perdido a família, perdido os bens, ele estava até perdendo os amigos, quem sabe até perdendo o casamento também, tudo perdendo na vida dele. Ele levantou a cabeça e disse assim: eu tenho certeza em quem eu tenho crido, eu tenho certeza, eu quero que vocês saibam disso, eu tenho certeza. A certeza muda a nossa forma de ver. Pessoas que conseguem viver com menos, conseguem viver mesmo em um contexto de humilhação, em um contexto de escassez. Pessoas que por causa da fé vivem felizes, numa casinha simples, mesmo tendo a dificuldade do seu arroz e o feijão todo dia, mas estão em paz com Deus, porque são pessoas que têm certeza. Certeza. Quem não tem certeza, baixa a cabeça. Quem não tem certeza, faz o caminho de volta. Quem não tem certeza, só geram pensamentos ruins, destrutivos, tóxicos, como fizeram esses dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Quem não tem certeza, faz a sua própria rota. Quem não tem certeza, volta para o fracasso. Quem não tem certeza, vai ser humilhado pelos outros, porque chegando em Emaús, as pessoas vão falar: escuta, vocês não eram aqueles discípulos de Jesus, por que vocês não estão lá seguindo ele? Eles iam ter que viver com uma marca, com uma cicatriz horrível na vida deles. Mas eu vou terminar essa mensagem aqui. Se você tem certeza quem é o Deus da sua vida, você vai levantar agora mesmo. Não importa a escuridão do momento em que você não está vendo para onde vai. Não importa o cansaço. Não importa o histórico recente ou mais distante da sua vida, dos problemas que você passou. Não importa
as circunstâncias que te rodeiam, você vai levantar a cabeça e vai dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é o poderoso, eu sei que não tem nenhum maior do que Ele, e Ele é o Senhor da minha vida, e Ele está bem aqui comigo. Quem tem certeza muda a percepção. Espera aí, Jerusalém não era um lugar terrível? Não era por isso que aqueles 2 discípulos estavam fugindo? Porque era um lugar ruim de se viver? Era o pior lugar? Mas por que eles voltaram para lá? Porque o foco do problema se tornou o foco da solução. Mas o que mudou? Mudou de incerteza para certeza. A certeza faz com que tenhamos vitória no lugar que parece ser fracasso, que era tudo, que estava tudo tramado para ser fracasso. Aquele lugar passa a ser de vitória, porque eu tenho uma certeza, eu tenho uma nova investidura, eu entro lá com uma nova percepção, eu tenho um novo olhar, eu tenho um novo comportamento, um novo jeito de ser. Eu volto para o lugar do fracasso, agora tendo a legitimidade de uma certeza de um Deus que está comigo. Aí eu mudo, aí a coisa muda. Aí eu tenho coragem de enfrentar os leões, aí eu tenho coragem de voltar para Jerusalém, aí eu tenho coragem de ir para o Egito para libertar o povo, aí eu tenho coragem de entrar na fornalha acesa, porque agora eu tenho uma certeza, não importa se eu estou no perigo. Meu irmão, eu vou terminar essa mensagem pedindo a você, por favor, honre o nome de Jesus na tua vida. Por favor, honre a fé que o Senhor plantou no teu coração. A incerteza, ela murcha a nossa fé, mas a certeza rega a nossa fé. A incerteza coloca sombras, mas a certeza coloca luz. A incerteza traz para nós derrota, pensamentos pessimistas, mas a certeza traz para nós otimismo, traz para nós percepção de um tempo novo. A certeza traz para nós um novo ânimo. Quero que você fique com essa palavra. A certeza gera ânimo. O poder de uma certeza é, inclusive, de nos gerar ânimo para enfrentar os momentos difíceis. E esse ânimo nos faz levantar a cabeça. Bom, quando os discípulos voltaram para Jerusalém, o problema continuava lá. Haviam as mesmas ameaças, os mesmos problemas estavam lá. Eles não voltaram porque acabou o problema. Eles não voltaram porque as ameaças tinham passado. Não. Eles voltaram porque tinham uma certeza. Então, você tem uma certeza na sua vida, há uma certeza de que Deus cuida de você, há uma certeza de que Deus está contigo, há uma certeza de que você pertence ao Senhor, há uma certeza de que tem uma voz te dirigindo no escuro, há uma certeza de que tem um futuro te esperando, de salvação, de vida eterna ao lado de Deus. Tem uma certeza aí no teu coração de que o teu nome está escrito no livro da vida. Tem uma certeza de que Deus te fortalece em todas as situações, e por isso você pode dizer como Paulo: posso todas as coisas, mesmo no fracasso, mesmo na vitória, mesmo na escassez, mesmo na fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que eu tenho certeza que está comigo. Não baixe a cabeça. Foi no momento de maior dificuldade que esses discípulos levantaram a cabeça, de cansaço, de escuridão, que eles tiveram ânimo na vida deles, porque a certeza chegou. Você tem essa certeza, então fique de pé e vença. O Senhor é contigo. Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo. Amado Deus, a certeza faz com que nós tenhamos nova percepção. A certeza faz com que nós mudemos de direção. A certeza faz com que nós enfrentemos os perigos. A certeza, Senhor Deus, nos leva a um novo comportamento. Te damos graças, Senhor, porque foi no momento em que aqueles 2 caminhantes tiveram seu coração em chamas, começaram a arder por causa da palavra de Jesus. Uma palavra que Jesus já tinha pregado,
Mas agora Jesus volta a falar as mesmas palavras e essas palavras começam a criar um novo ambiente no coração daqueles discípulos. É assim conosco também, Senhor. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos tanto não faz a mesma eficácia, não causa o mesmo efeito, não gera o mesmo impacto de quando nós ouvimos outra vez. E quem sabe, nessa outra oportunidade que as pessoas estão ouvindo essa mensagem, isso está fazendo sentido para elas, está gerando uma nova energia espiritual, uma nova força, um impacto, uma vontade de vencer, uma alegria para que elas possam levantar a cabeça e saber que são vitoriosas em meio à amargura, em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio à dificuldade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revela nos momentos mais difíceis da nossa vida e traz a certeza de que nós somos filhos de Deus, traz a certeza de que nós somos vitoriosos. Eu peço a Ti, ó Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem, cada pessoa que está recebendo essa oração, que está orando comigo, Deus, abençoe para que nós possamos enxergar um Deus poderoso, um Deus que está conosco nesses tempos difíceis e que nós não vamos abaixar a cabeça, não vamos nos derrotar, pelo contrário, tudo aquilo que foi armado, tramado para nos destruir, a partir daí nós vamos fazer o caminho de volta, o caminho da vitória, o caminho que vai dignificar, o caminho que vai revelar em quem nós temos crido. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fique com essa mensagem no teu coração. Tenha uma semana vitoriosa e eu quero que você saiba, mais uma vez, o poder da certeza vai mudar a tua forma de viver. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Mas antes, receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, para todos sempre. Amém. Um grande